Vida. O quadro Vida hoje vai abordar um tema que interessa a todo mundo. A relação entre o uso de dispositivos eletrônicos, tablet, celular, computadores e a postura ideal a ser adotada. Você sabe que se você usa uma postura inadequada, você pode sofrer com sérios problemas de saúde. Portanto, o Hospital São Marcos está trazendo todos os esclarecimentos desse fato aqui para a gente. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico ortopedista Samuel Martins. Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Boa tarde. Ele vai trazer aqui, nós vamos colocar aqui no telão algumas situações que são comuns do dia a dia. E aí você, claro, certamente vai se identificar porque todos hoje usam dispositivos eletrônicos em algum momento do dia. Esse é o tema tecnologia versus postura, que você tem algumas imagens que nós vamos trabalhar com mais detalhes aqui, com o médico nos tirando essas dúvidas. Primeiro, o uso do smartphone, a relação desse peso sobre a coluna em relação à inclinação do pescoço. Aqui nós temos uma escala de graus aqui em que a pessoa faz essa inclinação. Isso aqui, esse grau de inclinação vai influenciar num quadro de dor e numa possível lesão, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, telespectadores. Bem estudado isso na parte da medicina, principalmente relacionado à ergonomia, ou seja, a postura dos indivíduos durante as atividades no dia a dia, e com esse incremento da tecnologia hoje em dia se torna uma coisa cada vez mais frequente. Então é sabido que a cada grau de flexão que você faz do pescoço aumenta o peso da gravidade, ou seja, da cabeça, e essa sustentação do pescoço se torna mais grave, né? Então com 15 graus, por exemplo, o peso da cabeça ela pode chegar até 12 quilos, a 60 graus a 27 quilos. Os estudos apontam que hoje em dia, com esse uso da tecnologia, a quantidade de vezes que as pessoas usam smartphones no dia a dia pode chegar até 150 vezes. Isso pode, ao longo do dia, pode levar a coincidir, ou seja, 4 horas ao longo do dia você está com o uso de tecnologia, o tablet ou o smartphone. Então você imagina você usar durante 4 horas no dia, sustentar um peso de 12 quilos ou de 27 quilos. A coluna vai sofrer. Com certeza a coluna sofre. A coluna sempre é apontada como o segmento corporal que é com mais queixas. Exigido, né? Mais exigido, exatamente. E além da coluna também acontece uma anteriorização dos ombros, acontece uma sobrecarga também na cintura escapular e também na questão dos cotovelos e ombro também pode acontecer os sintomas de tendinite, tá certo? Bom, então a que isso pode levar? Essas alterações inicialmente podem levar a quadros de dores agudas, que podem levar as pessoas a procurarem pronto-socorro, e também já é bem documentado que a incidência de procura no consultório médico em função dessas queixas ortopédicas relacionadas à tecnologia também tem crescido cada vez mais. Os estudos apontam em torno de 40% dessa procura, principalmente em jovens e adolescentes. Essa dor inicialmente aguda, se repetido e se insistido no uso inadequado, ela pode se tornar uma dor crônica, e aí as alterações que inicialmente são só ligamentares e musculares, elas podem chegar a comprometer, por exemplo, o disco da coluna vertebral, cervical. Bom, então nesse caso a pessoa de pé, qual é a orientação? Como é que ela deve pegar o celular e como é que ela deve visualizar? Certo. A orientação é que a pessoa tem que, inicialmente o básico, ela tem que levar o smartphone, o celular, o tablet ao campo de visão, tá certo? Então, para evitar essa hiperflexão. Não baixar a cabeça, exatamente. De preferência levantar o aparelho. Levantar o aparelho, levando ao campo de visão. Essa distância também entre os olhos e o aparelho deve ser em torno de 40 centímetros, ou seja, meio metro, certo? E ao levar o aparelho ao campo de visão, o ideal também é que se ela esteja sentada ou então use o apoio do cotovelo para evitar a sobrecarga nos ombros e nos cotovelos também. Bom, vamos mudar de situação, vamos para frente aqui. Agora essa situação, uma criança jogando videogame, né? Aqui tem a criança com controle remoto, a outra criança lá no tablet, essas aqui também no tablet, elas estão deitadas, de bruços, às vezes com a cabeça olhando para baixo e às vezes com a cabeça levantada olhando para a televisão, que está no nível aqui, o que dá a gente entender que está no nível acima do campo de visão delas. Onde é que está o erro aí, doutor? Pois é. Do mesmo jeito que o uso do smartphone para baixo, ou seja, levando a flexão do tronco, pode sobrecarregar as estruturas ligamentares da coluna, do ombro e do cotovelo, essa hiperextensão, ou seja, você utilizar com o campo de visão elevado também pode levar a sobrecarga dessa parte ligamentar, óssea, e também pode desenvolver
dores inicialmente agudas que podem se tornarem crônicas. Além disso, a gente observa também que não só a questão do pescoço, por exemplo, nesse caso, a criança também ela faz uma hiperlordose, ou seja, uma hiperextensão da coluna lombar. Isso ela aí se apoiando sobre os cotovelos, né? Tem que levantar aqui a coluna e o corpo. Exatamente. Então, esse aumento da lordose lombar também pode levar a uma sobrecarga na coluna lombar. E o apoio do cotovelo também está inadequado, nesse caso, também podendo levar a compressões e a tendinites nessa localização também. Então, pode-se dizer que não se deve utilizar aparelhos eletrônicos nessas condições, deitados de bruços? Com certeza, essa não é a posição ideal, né? Na posição em pé, você tem que ter os cuidados com relação ao campo de visão, e a outra posição que também é mais adequada de se usar é na posição sentada, e aí você tem que normalmente adequar também a altura da mesa ou do aparato com relação ao campo de visão. Bom, vamos para frente aqui. Agora, crianças sentadas sem um apoio, apoiando aqui, por exemplo, o tablet sobre as pernas, né, com as pernas recolhidas. Aqui eles estão sentados com um notebook sobre as pernas e a criancinha com as pernas abertas e o tablet lá no chão. Certo. Em todas essas posturas, a gente observa que a coluna lombar ela não está no seu estado fisiológico, mantendo a sua curvatura lombar. Por exemplo, nesse caso, a criança, em vez de apoiar, ao sentar, em vez de apoiar no isco, ou seja, na nádega, ela apoia com a coluna já mais dobrada. Isso altera a curva fisiológica da coluna e, ao alterar essa curva, leva a essa sobrecarga da parte ligamentar, leva também à compressão do disco, a um aumento da pressão intradiscal na coluna, e isso também pode predispor a alterações tanto agudas como, se repetida, alterações crônicas, tá certo? A posição do punho também, naquela situação em que as crianças usam o tablet sentado, também está inadequada. Normalmente o punho tem que ficar numa posição neutra, então a partir do momento em que ele está muito dobrado, também pode levar a sintomas compressivos e inflamações na região do punho também. Nesse último aqui, nesse caso da garotinha que está sentada no chão. Certo. Esse quadro, na postura dela... A gente está vendo a cabeça dela totalmente para baixo. Aí a gente volta àquele quadro do aumento da flexão da coluna cervical. Além do aumento da flexão da coluna cervical, nesse quadro a gente tem também a abdução das pernas com a rotação da bacia. Isso também é um outro sintoma que pode aparecer na região do quadril, com essa rotação da bacia e do quadril. Bom, vamos para frente aqui. Mostrar outra situação. Tá, o uso do computador ou do notebook, ela está numa mesa que a cadeira está praticamente à mesma altura e está possibilitando, está ensejando uma curvatura aí da cabeça dela para baixo. Está errado? Está errado, né? Mais uma vez, a gente observa aí alterações com relação à postura de sentar. Ela não está apoiando a coluna no encosto da cadeira, isso já é uma primeira identificação da parte errada. Os pés também não estão totalmente apoiados no chão, isso leva a uma atração na parte muscular da coluna e de membros inferiores, que podem levar a sintomas também na coluna e nos membros inferiores. O notebook está na altura errada, então a gente vê que ela tem que adequar a coluna cervical para levar o campo de visão em relação ao notebook. Já no caso da correção, o notebook, ela já colocou um aparato, ele ficou no campo de visão e com isso ela consegue observar e fazer o uso de forma adequada com relação à coluna. Pés no chão e também as costas aqui apoiadas. Apoiadas, né? Com relação a esse encosto da cadeira, é uma coisa interessante, assim, hoje em dia com o advento e com a importância disso no dia a dia, inclusive no trabalho, as pessoas utilizam cada vez mais notebook, computador no trabalho. Então, a parte de ergonomia e das empresas também se preocupam cada vez mais com isso, porque isso é fonte, é uma das principais causas de afastamento. Então, as cadeiras hoje em dia já têm cadeiras moduladas para o apoio na lombar, para o apoio na torácica e para o apoio até a cervical. Vamos passar aqui de situação, vamos para frente ao uso do computador ou do notebook deitada. Nesse caso, a mulher está deitada num sofá. Certo. Mais uma vez, a postura sentada para o uso do notebook é a postura ideal, né? Então, a postura deitada já começa da curvatura da coluna, mais uma vez, ela tem uma curvatura tanto na região lombar, e aí nesse momento o quadro se torna mais grave porque não compromete só a coluna cervical e a lombar. A gente observa que a coluna dorsal também está numa flexão que não é tida como a fisiológica, tá certo? Além disso, o apoio também para as mãos. Mais uma vez, nessa posição ela não tem o apoio dos cotovelos e da mão, de forma que a mão fica dobrada e o cotovelo também com uma angulação diferente de 90 graus. Essa angulação de cotovelo a 90 graus normalmente é a mais recomendada com relação ao uso do computador. Bom, doutor Samuel, para a gente encerrar,
vez por outra, você vai se pegar em uma situação em que você descansou, relaxou um pouco e não vai estar na postura ideal. E eu vou além, né? Você vai também ter situações em que você vai ter que lançar mão de utilizar o dispositivo muitas vezes por dia. Existe algum tipo de alongamento, algum tipo de exercício que possa minimizar as chances de você desenvolver um quadro de dor e que deva ser feito com frequência? Com certeza. É orientado que a cada 1 hora de uso de aparelhos eletrônicos, principalmente isso acontece no trabalho, né? As pessoas que trabalham com computador, é orientado que a cada 1 hora seja feita uma pausa de 5 a 10 minutos para que seja feito alongamentos da coluna cervical, alongamentos do tronco, da coluna lombar e dos membros superiores também, que normalmente são as articulações que são mais acometidas, tá certo? Em que momento deve se procurar o médico? A partir do momento que essas dores se tornam muito frequentes, tá certo? Assumindo uma característica crônica ou muito incapacitantes também, deve-se procurar o médico e aí fica sempre a orientação. Eu sei que é uma coisa que cada vez mais implementada no nosso dia, mas a gente deve ter essa atenção redobrada com relação à postura no uso dos aparelhos eletrônicos. Pode gerar até dores incapacitantes, né? Pelo menos momentaneamente. Com certeza. Pode gerar dores que inicialmente podem atrapalhar as atividades diárias e depois podem atrapalhar o trabalho, enfim, e ter repercussões mais graves no futuro. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Samuel Martins, ortopedista, pelas informações que nos trouxe. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago Mello. Uma boa tarde aos telespectadores. Estou à disposição. Volte sempre.